uns é lixo, pra mim é luxo. Achei esse incrível Buda no lixo. Como você consegue ver, ele tá com pequenas avarias, pequenos arranhões, mas eu não vou descartá-lo não. Eu consertei as pequenas avarias e vou pintar. A cor dele tá linda, mas como eu não vou achar essa cor, eu vou pintar. Como é que é o nome? Dourado metálico. O cara falou que vai ficar dessa cor aqui. Então, tá ótimo. Eu espero que ele fique no mesmo esquema do manequineco. Todo dourado. Belíssimo. Vamos pintar!